E aí, tudo bem? Ontem vocês me surpreenderam nos stories, tá? Acho que foi muito legal, foi muito gostoso, foi uma participação maior do que eu esperava. Então, obrigado porque foi bem legal, foi uma experiência bastante interessante. E a gente acabou levantando uma questão que deixa muita gente de orelha em pé, que é a questão de ganho de peso, perda de peso. Por que para algumas pessoas é tão fácil perder peso, para outras não? Porque para algumas pessoas elas querem até ganhar peso e não conseguem. O que acontece? Quando a gente levanta uma questão assim, muita gente coloca a culpa na genética, né? Coitada da genética, tudo é culpa da genética. É claro que a gente não pode desfazer dessa possibilidade, mas quando a gente põe toda a culpa numa coisa só, quando a gente usa muito tudo ou nada, sempre, nunca, essas palavras elas acabam limitando os pontos importantes que a gente precisa olhar, que a gente precisa chegar. Então, às vezes, é não só um fator, mas uma combinação de fatores. Então, existe um motivo, uma influência emocional na perda, na facilidade da perda ou não de peso, de ganho ou não de peso? Aí a maioria respondeu que sim. Muito legal, muito bom. Então agora eu quero colaborar com vocês nesse sentido, nessa visão, tá? Então, primeiro, para começar, vamos pensar assim. Vamos começar a entender por que algumas pessoas só de olhar para um brigadeiro já engordam, nem precisa comer, né? E outras podem comer 50, que não ganha nem 1 quilo. Então vamos lá. Imagine então essa balança. Existe, todo mundo já ouviu falar nessa balança, né, de gasto energético. Então você tem uma ingestão de caloria e uma perda de caloria. Se essas duas coisas estiverem equilibradas, você mantém. Se você tem uma ingesta calórica maior do que você gasta, então você ganha peso. Se você tem uma ingesta calórica menor do que você gasta, então você perde peso. Tudo bem. Só que às vezes essa balança não está bem regulada. E você pode perceber isso, não é? Então tem gente que tem uma alimentação pobre, digamos assim, porque é uma alimentação pobre em fibras, rica em gordura saturada, rica em açúcar, nem se exercita e não engorda. Enquanto isso, outros vão lá, faz de tudo uma alimentação regulada, busca fazer exercício e tem uma dificuldade tremenda de perder peso. Por que isso acontece? Porque essa balança não está assim tão equilibrada. E o que pode desequilibrar essa balança? Então, pense na sua mente como se fosse um iceberg. Então, a parte de cima, aquela ponta que você pode acessar mais fácil, é o seu consciente. Ali está o que você quer, ali está o que você deseja, né? Então, conscientemente, o que você quer? Eu quero perder peso. Eu quero ganhar peso. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu penso assim, penso assado. É o seu consciente. Tudo que você pode trazer agora para a sua mente, que você pode pensar sobre, é o seu consciente. Mas a parte de baixo, que é a parte mais difícil de acessar, mas que também é a maior parte da sua mente, é o seu subconsciente. E por que ela é tão importante assim? Por que ela é tão grande? Porque ela que regula seu corpo. Então, nesse momento, o seu corpo está todinho regulado. Por quem? Pelo seu subconsciente. Você não precisa pensar conscientemente na sua frequência cardíaca, na sua taxa de troca gasosa no pulmão, da sua taxa de filtração glomerular no rim, do seu nível de pH sanguíneo. E olha que esse nível de pH tem que ser bem estreitinho para dar tudo certo. E você não tem que se preocupar com isso nem um segundo. Por quê? Porque o seu subconsciente trabalha nisso. Então a culpa de eu não perder peso fácil pode ser do meu subconsciente? Mas não adianta ficar bravo com ele. Tá? Não adianta. Por quê? Porque ele faz tudo com uma intenção positiva. Ele quer te proteger ou te salvar. Mesmo que os efeitos sejam indesejáveis muitas vezes. Entendeu? Desagradáveis, inclusive. Então, conscientemente a pessoa quer perder peso. Tá bom, eu vou usar esse exemplo porque esse é o que mais acontece, tá? Ao invés de ganhar. Então a pessoa quer perder peso. E só que acontece o seguinte, em algum momento ela viveu uma situação onde, por exemplo, uma comparação. Olha que bonitinho, né? Acontecia muito isso antigamente, não sei hoje. Olha que bonitinho esse bebê, essa criança tão fofinha, tão gordinha. E aí o magrinho estava ouvindo aquilo ali. Ou nem era tão magrinho assim, mas ouviu aquilo. Mas não falaram a mesma coisa para ele. Então, para ele ser aceito, para ele ser amado, ele tem que ser fofinho, ele tem que ser gordinho. Então, imagina isso. Aí você cresce, vira um adulto, você quer ser magro, mas o seu subconsciente sente que se você emagrecer, você não será amado. Você será rejeitado. O que pesa mais alto? O que fala mais alto, né? O que pesa mais? O seu subconsciente ou o seu consciente? Quem que regula o seu corpo? Seu subconsciente. O medo, às vezes, de rejeição, o medo de não ser amado, de não ser aceito, é muito maior do que o seu desejo consciente de estar em forma, de estar magro. Entende?
O mesmo pode acontecer para o ganho de peso, né? Então imagina que foi o contrário. Uma criança viu uma outra pessoa ser ridicularizada por ser gordo. Então existe o terror de ser gordo subconscientemente, de ganhar peso. Não posso ganhar peso, não posso engordar, não posso reter. Por quê? Se eu fizer isso, eu posso ser rejeitado, posso não ser amado. Começa a fazer sentido? Então, agora existe uma outra coisa também que é muito comum de acontecer em quem ganha muito peso. Ela viveu uma situação que aí pode afetar os rins, inclusive, de se sentir deslocada, de se sentir perdida, de se sentir como se fosse um náufrago mesmo, sabe? Quando você se sente um peixe fora d'água, você está ali, você está num lugar onde não tem ninguém para te defender, para te proteger, você precisa dar conta de tudo, você precisa, você tem aquela coisa da escassez, então você precisa reter tudo que você pode reter de útil. Então você vai começar a reter gordura, vai começar a reter líquido. Nesses casos é muito comum pessoas que têm constipação intestinal, porque essa ideia de reter é tanta que retém até os líquidos, reabsorve de novo no intestino, o que faz com que as fezes fiquem mais sólidas, mais secas, entendeu? Então se você tem isso, você já pode desconfiar desse tipo de conflito. Para quem tem retenção de líquido também, entendeu? Outra coisa que você pode pensar é aquela questão de você viver uma situação que envolvia medo combinado com nojo. Tá? Isso pode afetar o pâncreas, então pode fazer com que você tenha sempre uma hipoglicemia, né? Aí faz com que você tenha fome toda hora, então essa vontade de comer. Ou então uma criança que viveu uma fase que passou fome por um período, né? Então quer dizer, ela acaba alterando também essa balança aí. E uma outra questão que pode acontecer, e não é raro acontecer, é quando a pessoa viveu uma situação de abuso mesmo, uma situação de abuso ou de ameaça de um abuso, talvez envolvendo inclusive a sexualidade, né? Então imagina uma menina aí de uns 10 anos, né, que recebeu um elogio e ela se sentiu ameaçada, porque a forma como a pessoa elogiou o corpo dela pareceu para ela uma ameaça. Ela ficou com muito medo, se escondeu e tal, entende? E então para ela, no subconsciente dela, se eu fico bonita, nas palavras dela, se eu fico gostosa, eu corro o risco de ser assediada. Eu corro o risco de sofrer uma violência no meu corpo. Então o subconsciente dela fez o quê? Não pode ficar assim. Bora engordar. Entendeu? Aí cresce, fica adulta e não consegue emagrecer de jeito nenhum. Somente depois de tratada. Somente depois de ressignificado aquilo que estava no subconsciente dela. Né? Para uma pessoa que é muito magra e não consegue engordar, então também tem aquilo que eu falei agora há pouco, né? Aquela questão do medo de ser rejeitada se engordar. Existem outras questões também, como por exemplo, viu um familiar, um ente querido sofrer muito com uma doença muito grave, uma doença que poderia assim levá-lo à morte, né? Então ela dentro dela ela sente, não, antes eu morrer do que aquela pessoa. Então ela não retém para ela aquela porção de vida, digamos assim, para que isso fique disponível àquela pessoa. Ainda mais se essa doença for uma doença debilitante, uma doença onde a pessoa ela fica emagrecendo, sabe? Ela começa a definhar mesmo. Então ela tem essa ideia de que é melhor que eu não engorde para que aquela pessoa possa, para que ela possa viver, né? Vai acontecer? Se você deixar de engordar, a outra pessoa vai engordar? Não vai. Mas para uma criança, o subconsciente dela, né? Então a gente reage aos eventos de acordo com as ferramentas que a gente tem. Como é que você vai julgar o subconsciente de uma criança que tem poucas ferramentas emocionais para poder lidar com os conflitos? Entendeu? Outra coisa para quem não consegue ganhar peso, às vezes é uma questão da tireoide. Então por que você não está conseguindo ganhar peso? Porque o seu gasto energético é muito grande. Sua corrente sanguínea está ali cheia de tiroxina, né, produzida pela tireoide, para deixar você mais ativo. O conflito da tireoide é um outro conflito, é um conflito chamamos de bocado, mas é um conflito de você não ser rápido o suficiente para conseguir aquilo. Então pensa nessa pessoa que está toda hora atropelada, o dia dela é curto, ela tem que dar conta disso, dar conta daquilo, né? Pensa nas mulheres hoje aí que tem que dar conta do trabalho, dar conta dos filhos, dar conta da casa, dar conta do marido. O dia dela é muito curto, né? Então, como ela não consegue estender o tempo, o que ela tem que fazer? Ela tem que ser mais rápida para dar conta de tudo isso naquele curto tempo pré-estabelecido, né? Então, às vezes a realidade nem é essa, mas ela sente assim. Não importa se é real ou não. Se ela sentiu que é isso que vai determinar, entendeu? É isso que vai acontecer. Agora, pessoas também que sentem assim muito enjoo pela manhã, pode pensar em conflitos do estômago, conflitos de território, de raiva de território.
Alguém invadiu meu território? Alguém está passando do limite, está passando da conta, está invadindo meu território? E com isso uma dor de estômago, uma azia, né? Isso afeta a mucosa e pode dar menos apetite. E a pessoa emagrece, ela não consegue engordar. Pode ser também uma questão de estar vivendo um conflito que ela não consegue aceitar. Ela não consegue aceitar aquela pessoa, não consegue aceitar aquela situação, então ela não pode assimilar aquilo, né? E não podendo assimilar aquilo, ela tem que deixar aí sem absorver, né? Então são pessoas que têm um conflito no intestino, pessoas que podem ter diarreia com mais frequência. Então, por mais que ela coma muito, ela não assimila, ela não absorve aquilo que ela precisa absorver. Então olha aí, olha quantos conflitos podem ter, né? As pessoas que querem perder peso e não conseguem, e as pessoas que querem ganhar peso e não conseguem. Faça essa experiência. Olhe para dentro de si. Procure a intenção positiva por trás desse problema. Eu não consigo perder peso. Por que eu não consigo perder peso? Qual seria o problema de perder peso? Eu já passei por situações onde ser magro é ruim. Será que eu tenho algum tipo de medo dentro de mim que não permite que eu emagreça? Será que tem algum tipo de medo dentro de mim que não permite que eu engorde? Então procure essa intenção positiva, mas esteja em paz com você. Esteja em paz que tudo que está acontecendo com você é para o seu bem. Às vezes o sintoma não é legal, entendeu? Por isso a importância de olhar para isso com carinho, né? E procurar se tem algum desarranjo nessa balança. Esse desarranjo pode ser trabalhado, tá? E o primeiro ponto para isso é você olhar para você mesmo com carinho e saber que não é o universo que está contra você. É só uma reação do seu corpo frente a algum evento vivido. Entendeu? Pessoal, até a próxima. Mais uma vez, obrigado pela participação.